Olá! Vamos dar início ao cursinho do significado das cartas. Este vai ser um vídeo curto, mas é para passar a mensagem do significado de cada carta no método que eu costumo fazer, que é o método das 7. Então nós temos um baralho completo de cartas normais. Vamos retirar o Joker, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 de cada naipe. O 2, o 3, o 4, o 5, o 6 de cada naipe. E o outro joker. Por conseguinte, vamos ter as cartas a partir do 7. 7, 8, 9, 10, valete, dama e as. Só com essas cartas é que se vai poder consultar no método que eu uso, que é o método das 7. Podemos então iniciar. Por exemplo, a primeira carta que eu tenho aqui no meu baralho é o 7 de ouros. O que é que significaria o 7 de ouros no método que eu uso? E que eu aconselho a que vocês escrevam o significado em cada carta das coisas que eu vou dizendo, para que à medida que vão consultando, vão memorizando, sem se aperceberem, com a repetição, vão conseguir memorizar o valor da carta. Neste 7, a gente pode escrever o significado de decisão. Decisões importantes a tomar sairão no jogo quando for a representação desta carta e terão que ter em atenção as cartas mais cerca desta carta para poder interpretar corretamente. Nós sabemos que todas as cartas estão ligadas umas às outras para poder fazer uma leitura. Então, o 7 de ouros vocês escrevem decisão. O 8 de ouros vocês podem escrever movimento, deslocação, rodas. Tudo que tem rodas. Agora, esta deslocação, este movimento, estas rodas, pode significar ainda caminhos ou o que vem em caminho. Podem escrever estas coisas nas vossas cartas, uma a uma, que eu vou ditando aqui. Pode significar um carro. Podem escrever carro. Então, caminhos, deslocações, carros ou que vem em caminho. Vamos passar à próxima carta, que neste caso é o 9 de ouros. O 9 de ouros significa atrasos, demoras, dinheiros também que chegam, que se concretizam, que se realizam, mas com atraso, com demora. Vamos supor que alguém lhe deve dinheiro, que você está à espera de receber. Se esta carta sai no jogo, significa que vai receber, que vai chegar, mas que vem com atraso. Porém, também pode significar demoras em outros diferentes assuntos, dependendo da pergunta, dependendo ainda das cartas que se aproximam. Se ao lado desta carta a consulta for, por exemplo, vou receber este dinheiro tal, que você marcou, que está à espera, e saírem cartas negativas, sejam espadas, no caso, o 9
de espadas, o 8, isso não é bom, quer dizer que não vai receber, que pode ser roubado, o que é o fim, que não recebe. Mas a gente vai continuar e eu vou continuar explicando. A próxima carta que temos é um 10. O 10 de ouros significa viagens. Viagens geralmente grandes, fora do país, fora da cidade onde a pessoa está a residir. Mas também significa mudanças, ok? Pode significar mudanças radicais na vida de uma pessoa. Se esta carta sair ao lado, por exemplo, de uma carta de trabalho, significa que a pessoa vai mudar de trabalho. Se esta carta sair ao lado do emprego, do negócio, quer dizer que a pessoa vai ter que viajar por negócio ou vai ter que mudar de trabalho, depende sempre do contexto em que ela sai a carta, e sempre temos que analisar as outras cartas próximas. Mas sempre esta carta significa mudanças radicais. Se a pessoa hoje estiver casada, amanhã já não estará. Se a pessoa hoje estiver solteira, amanhã já não estará. Ou seja, as mudanças sempre são completamente diferentes, ok? O positivo desta carta é que quando ela aparece, as mudanças que se aproximam são sempre para melhor. Novas oportunidades. Convém referir que se esta carta sair ao lado do a viagem e o fim, por exemplo, que no caso o fim pode ser o 9 de espadas ou o 8 de espadas, significa o fim, que é a viagem para o outro lado, a morte, a passagem para outra dimensão. Mas a gente vai continuar a explicar. Esta carta, o valete de ouros, significa o mensageiro ou a mensageira. A pessoa que vem com conto, com a novidade, com contos, com disque-disque. Pode significar também mensagens de texto, de cartas, notícias, portanto. Se são boas ou más, depende da proximidade das outras cartas. Se são positivas ou negativas. Esta carta representa uma mulher. Uma mulher e, no caso, é uma mulher neutra. Geralmente eu uso esta carta para representar a consulente ou a pessoa que se quer perguntar ou que se quer saber sobre ela. Esta carta é um homem, o rei de ouros, é uma carta poderosa, é um homem com poder, com uma hierarquia, com um status social, um homem formado, um homem de bem, um homem de poder, um homem com dinheiro, pode ser um empresário, um industrial. E ainda pode esta carta representar uma pessoa de maior idade, ou seja, não é uma pessoa muito jovem, inclusive pode ser um velho, mas com muito poder. Poderá ser usada como escolha pessoal para uma consulta, marcando-a a representar um homem que queira saber a pessoa que consulta, marcando, porém, esta carta como se fosse a carta representativa do consulente. Esta carta, o 7 de paus, significa os benefícios, coisas boas, ajudas. Mas convém sempre ter em mente que quando se necessita de ajuda, significa que a pessoa vai ter um pouquinho de dificuldade
uns obstáculos, mas que são temporários, porque acabará alguém intercedendo, ajudando e vai-se conseguir resolver o problema. Benefícios e ajudas. O 8 de paus significa rapariga ou as raparigas morenas, de pele triguenha ou ainda de pele escura, ou uma pessoa de cabelo escuro. São sempre jovens os 8. O 9 significa a carta das uniões, dos casamentos, dos contratos entre duas pessoas. Se é casamento, ao lado desta carta que se vem a realizar claramente, vai sair a carta da união, que é o 9, este aqui presente, e, por exemplo, terá que sair uma carta de documentos, que representa os documentos, ou uma carta que representa a lei. Quando isto acontece, significa que é um casamento notarizado, consumado dentro da lei. Pode significar um casal que vive junto, os cônjuges, a vida marital entre duas pessoas, independentemente do sexo, e não necessariamente que estejam casadas legalmente. É a carta das uniões entre pessoas. O 10 de ouros significa aqui este naipe, a carta de transações comerciais, tudo que seja empréstimos bancários, vendas, heranças, tudo que tem a ver com dinheiros. Mas dinheiros com significado, ou seja, não são dinheiritos ou dinheiros pequenos, não, são dinheiros grandes e, como eu disse, pode ser empréstimos hipotecários, heranças, coisas assim no género. Vendas, negócios que envolvem dinheiros, transações comerciais. Este valete significa um jovem, sempre bondoso, bom. E claro que convém ver as cartas próximas, se são positivas ou negativas, mas em geral todos os naipes de figuras representam pessoas. Repito, as imagens de mulheres representam mulheres, as imagens de homens representam homens. Os jotas, os jokers, são sempre jovens, ou os valetes. Os reis são pessoas já de uma certa idade, a partir dos 40. Em relação à idade, é um pouco difícil de poder descrever, porque há pessoas que têm espírito jovem e são velhas, há pessoas velhas que têm espíritos jovens, etc. E as mulheres são as damas e as raparigas são os 8. Podem escrever nas vossas cartas diretamente, que é assim que eu recomendo para poder memorizar mais rápido. Esta também é uma dama neutra, ok? É uma mulher, no caso. Este é um homem, mas todos os reis convém afirmar que são pessoas de bem ou de poder ou de estatuto social. Não necessariamente, mas na generalidade poderão-se analisar na maioria dessa forma. O as aqui de ouros significa a profissão, o negócio, o trabalho ou o emprego, a escola, a universidade, o liceu. E também poderá significar um telefonema.
uma carta. Esta carta significa, dentro do baralho, uma mulher viúva, pode ser rival, se depender das cartas próximas, negativas, e pode ser uma mulher divorciada, uma mulher separada, uma mulher madura, e se é confiável ou não, depende do contexto em que é jogada e das próximas cartas que a rodeiam. Esta carta é um homem de pele morena, um homem não confiável, um homem que há que ter cuidado. E o mesmo em relação à dama de espadas. Convém que vocês memorizem que as espadas, conforme o nome diz, são sempre coisas de perigo, são facas. Há que ter cuidado, não confiar nunca. É um homem que encanta, mas que é falso, que é traiçoeiro e que pode ser rival. Okay? Esta carta é a carta do triunfo, da celebridade, do sucesso. E quando eu falo em triunfo, falo que esta carta representa o triunfo da pessoa em todos os assuntos que ela queira se propor a realizar, aos seus projetos, aos seus desejos mais íntimos. É a carta de sucesso, que tudo vai correr bem, do êxito. Esta carta é a carta do homem de bem. E aqui, falando de bem, eu quero ainda que vocês se lembrem sempre que corações são sempre cartas boas, cartas de pessoas com bom coração. Vamos falar assim para vocês poderem entender. Os corações são emoções, são sentimentos, são coisas boas, ok? Então este também é um homem que é capaz de ser a família, o pai, o amigo, o irmão, o marido protetor, tudo o que é de bom em mulher, de bom para uma mulher ou para um homem ou para um filho. Esta é a carta do suporto. Não é suporte. Eu peço desculpa, o meu português não está muito bom porque eu estou fora do país há muito tempo e falo vários idiomas. É a carta de proteção, vá. Esta é uma mulher boa, pode ser carta da família também. Pode ser carta de uma irmã, de uma amiga. Às vezes a gente tem amigas que são mais do que irmãs. Uma madrinha, uma tia, um familiar, alguém muito chegado. Esta é a carta do jovem, amoroso, excelente coração, mas porque é muito jovem, muito instável. É uma pessoa que não é confiável no aspecto de decidir situações, porque a pessoa muda de pensamento a cada momento. Não consegue realizar ou concretizar ou finalizar projetos. Não consegue construir. Pode até ter uma ideia, um pensamento, mas não se chega a realizar porque facilmente ele muda de ideias. É um jovem inconstante, um jovem inconstante, instável. Esta é uma carta de surpresas, surpresas boas. Pode significar ainda presentes, coisas agradáveis. Esta carta, o 9, significa o 9 de copas, a carta da realização. Realização pessoal, as coisas que a pessoa deseja, mais íntimas. E ainda que o assunto que se está a tratar na pergunta, na hora da consulta, se vai realizar. Ou seja, concretiza-se, realiza-se. Se for a carta
de uma morte ao lado, significa que a morte se vai realizar numa pergunta que tenha a ver com uma pessoa que esteja em estado de doença, um estado de saúde que seja preocupante. Se esta carta sair ao lado da morte, significa que a pessoa não vai superar, que vai mesmo falecer. Ou seja, ela afirma e reafirma a realização dos acontecimentos. Esta é a carta de uma rapariga jovem, de pele clara, cabelo claro, mas também significa a carta das paixões. Paixões que não têm só a ver sexuais. São paixões de projetos, paixões de ideias, coisas que a pessoa gosta, que é apaixonada. O 7 significa crianças, bebés e ainda acontecimentos pequenos. Pequenos acontecimentos, não nada assim de muita importância. Esta é a carta da casa, do lar, da família, do apartamento, da moradia. Se sair ao lado de transações comerciais, pode significar a compra da casa, do apartamento, da moradia. Se sair em assuntos profissionais, se for vendedores de casas, corretores de imóveis, etc. Mas significa o lar também. O sítio onde a pessoa mora, reside, o país onde está a pessoa, onde está a nacionalidade da pessoa. Esta carta, como é espadas, ela só tem um sentido benéfico se estiver rodeada de cartas como sejam copas. O único significado benéfico que esta carta tem é se estiver rodeada de copas e ela significa o aceleramento dos acontecimentos, ou seja, que os acontecimentos se dão com brevidade. Fora disso, esta carta significa o fim. O fim de um projeto, a morte, a separação, coisas de tristeza e lágrimas. Se sair assim, é uma morte mesmo. E no caso, não é uma morte